Já são quase 400 pessoas que estão confirmadas como mortos ali, o que aconteceu no Nepal, e até o momento entre 1.500 pessoas, somente esses 400 ali que foram encontrados. Até o momento desse vídeo aqui, hoje o número já deve ter aumentado, porque eu estou fazendo a reação de um vídeo do noticiário que aconteceu, que foi pelo canal Não Adivinho, e eu resolvi trazer a reação dele. Por quê? Porque foi um resumo melhor que eu encontrei aqui, mas eu vou falar para vocês exatamente a minha experiência com isso. Eu acordei na quarta-feira e essa semana eu vou dizer para vocês que eu não tava com uma impressão assim muito boa das coisas. Sabe quando você tá com a sensação de que alguma coisa muito grande tá para acontecer? Pronto, aconteceu isso comigo, e eu tava assim tendo uns sonhos muito estranhos. Inclusive cheguei a comentar com uma amiga minha. Eu achei que fosse uma coisa familiar, que tivesse próximo a acontecer, que poderia estar acontecendo, mas na verdade o que veio acarretar foi isso que aconteceu. Cara, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu tava assim, já agoniada por vendo aquelas imagens, e inclusive foi praticamente na mesma hora que começou a surgir as imagens que eu vi, porque eu acesso o X, que é onde eu vejo mais notícias, e lá 1 hora, 2 horas, as pessoas já estavam ali fazendo as postagens da tragédia que tinha acontecido lá. Primeiro momento eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, ninguém sabia, era o rompimento de uma barragem, o que era, e aí depois começou a sair os noticiários que tinha sido um terremoto, que uma geleira tinha caído lá. Mas a gente vai saber nesse vídeo aqui exatamente o que foi que aconteceu, como que está a situação do país, porque o negócio trágico atingiu não somente o Nepal, mas também um pouco da Índia, da China, porque são ali 2 países vizinhos, e muitas pessoas ali ainda desaparecidas. O número exato ainda não sabe, eles estão dizendo ali cerca de 1.500 pessoas, mas provavelmente talvez não seja só isso. Então vamos ver exatamente o que foi que aconteceu. Se você não está por dentro dessa história e você quer saber notícias assim mais ou menos como essa, você pode seguir o canal Não Adivinho, que eles trazem notícias assim quase que em tempo real, todo dia tem notícia lá, e eu faço uma reação de algumas notícias que eu trago aqui para vocês, para dar minha opinião, meu parecer para vocês. Então, se vocês quiserem saber mais desse tipo de notícia, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, que é muito importante. Não esquece de compartilhar para alguém que talvez queira saber notícias assim como essa, e você não seguir também é muito importante, tá certo? Mas também não deixa de nos acompanhar, né? Bora ver o que exatamente aconteceu lá no Nepal, gente. Em poucos minutos, vilas inteiras desapareceram debaixo de uma parede gigantesca de lama e rochas. Na manhã desta quarta-feira, uma inundação devastadora atingiu a fronteira entre o Nepal e o Tibete, deixando pelo menos 160 mortos e centenas de desaparecidos, incluindo turistas de dezenas de países. 160 no momento desse vídeo, tá? Mas o número já tá ali, 400 pessoas, fora os 1.500 pessoas que eles dizem que está desaparecido. As imagens verificadas, registros de satélites e dados sísmicos ajudam a reconstruir como que esse desastre começou e revelam uma possível reação em cadeia envolvendo um terremoto, o desabamento de uma montanha e uma onda de detritos que avançou sem dar qualquer chance para quem estava no caminho. Nesse vídeo você vai entender o que realmente provocou essa tragédia, porque as equipes ainda não conseguem chegar a muitas das áreas atingidas e como a dimensão da destruição pode ser muito maior do que os números divulgados até agora. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Cara, os vídeos do Marcelo é muito bom, mas assim, gente, eu vi a primeira imagem, aquela imagem que provavelmente ele vai passar aqui pra vocês, que é a imagem do pessoal da vila que moram nessa, não sei se é uma vila, se é uma cidade, eu acho que é uma cidade, e uma cidade bem povoada, inclusive, onde é mais próximo ali na questão da barragem, que eu acredito que seja uma barragem, uma usina, alguma coisa assim. Ele vai informar aqui pra gente, bora ver. Economiza muito tempo. Se quer saber mais, é só entrar no grupo pelo link na descrição ou apontar a câmera aí pro QR Code na tela. Bora adiantar aqui um pouquinho. Na manhã do dia 26 de agosto de 2026, uma enorme parede de lama e rochas desabou sobre um rio aí na região montanhosa entre Nepal e o Tibete. Esse prédio aqui, cara, parece um shopping, alguma coisa assim, ou uma fábrica, não sei, mas é gigantesco, né?
na China, provocando uma inundação devastadora. Pelo menos 157 pessoas morreram no lado nepalês, enquanto centenas de turistas continuam desaparecidos. O deslizamento carregou gelo e rochas pela encosta e atingiu um afluente de um rio. O material bloqueou o curso d'água e formou uma espécie de barragem. Quando essa barreira cedeu, uma enxurrada colossal desceu pelo vale, destruindo tudo que estava no caminho. O desastre atingiu os distritos de... Vocês entenderem o que foi que aconteceu? Não destruiu uma barragem. Caiu os detritos de cima da montanha, porque houve um terremoto de 4.4, se eu não me engano, e caiu os detritos de cima da montanha, fechando, bloqueando o córrego da água. E aí fez uma espécie de uma barragem ali, que acumulou muita água e rompeu, porque não era uma barragem. Então rompeu de uma única vez, que deu essa inundação gigantesca. Tá vendo aí que não precisa do mar para fazer inundações, gente? Pois é. Rasuá e Nuakot, na parte aí mais alta do rio Trishuli, conhecido naquela região como Bot Koshi. E agora provavelmente eu errei todas as pronúncias aqui, mas tudo bem. Eu vi essa imagem aqui. Essa imagem aqui que eu vi, porque deve ter tido um barulho gigantesco, né? Vocês estão vendo nessa imagem aí que tem, abaixo tem é como se fosse uma fábrica, em cima tem como se fosse vários ônibus estacionados, e é como se as pessoas estivessem chegando ali para trabalhar, estão ali trabalhando, no caso, e aí elas ouvem como se fosse um barulho e começam a correr, a se movimentar. Só que assim, não dá tempo para nada, gente, nem piscar o olho. Além de ser aí uma das rotas de trekking aí mais procuradas aí no Nepal, o local também funciona como um importante corredor comercial entre os dois países. Mano, que desespero, velho. Que desespero, cara. Vídeos verificados mostram dezenas de pessoas sendo arrastadas pela enorme parede de lama que avançou sobre a região da fronteira. As autoridades dos dois países temem aí que o número real de vítimas seja muito maior do que o confirmado até o momento. Imagens de satélites da Planet Labs indicam que um deslizamento de neve e rochas provocou uma enxurrada carregada de detritos no rio Leng, a cerca de 20 quilômetros da passagem de Rasuagad, na fronteira entre Nepal e a China. O gelo desceu arrastando pedras e rochas, e é provável que o deslizamento também tenha liberado muita água represada lá no alto das montanhas. Essa primeira enxurrada teria bloqueado o rio Trishuli. A água foi se acumulando, aumentando a pressão, até romper o bloqueio e descer com ainda mais violência, destruindo tudo pelo caminho. Inclusive, eu vi um vídeo de um cara, eu não sei se ele é escalador, ele deve ser, que ele tá de mochila, tá com equipamento como se fosse essas pessoas que fazem esse tipo, não sei, rapel, escala, alguma coisa assim. Ele tá na montanha no momento que vários detritos de pedras estão caindo. Cara, o cara fica machucado. Inclusive, ele consegue registrar por quê? Porque ele tá com capacete e usa aquelas câmeras GoPro, acho que é essa, que coloca no capacete, ele consegue registrar. Gente, parece que tá sendo arremessado do céu, é uma coisa assim impressionante a imagem, vocês podem pesquisar aí depois pra vocês verem, que tem muita pedra, ele tenta se esconder ali no meio das pedras grandes, mas ele ainda se machuca um pouco, e ele mostra, quando termina ali de passar, até aquela passagem daquelas pedras, ele mostra exatamente o local onde ele tá, é bem alto mesmo, e ele se machucou bastante, também com certeza sobreviveu, senão ele não teria mostrado o registro, né? O Centro Alemão de Pesquisa em Geociências registrou um terremoto de magnitude 4,4 aproximadamente 7 minutos antes do momento em que as câmeras de segurança flagraram a chegada da inundação. Não foi uma ação meteorológica, ou seja, os modelos não indicam nenhuma condição de chuvas fortes ou temporais que atingiram de forma significativa o Nepal nos últimos dias e mesmo nesta quarta-feira. Alguns lagos glaciais podem ter se rompido, ou mesmo algumas geleiras podem ter se rompido em direção aos vilarejos, então não se trata de uma condição meteorológica, e sim uma condição geológica. No relatório inicial apresentado ao parlamento, o ministro das Relações Exteriores do Nepal afirmou que o tremor pode ter sido o gatilho para o desastre. Na prática, tudo teria acontecido como uma reação em cadeia. O terremoto desestabilizou uma enorme massa de neve e rochas nas montanhas do Tibete. Esse material caiu no rio, formou uma onda de lama e detritos que avançou pelo vale com uma força devastadora, né, sem dar qualquer chance para quem estava no seu caminho. Para os cientistas, esse é mais um exemplo de desastre causado pelas mudanças climáticas.
Uma pesquisa de março mostrou que a velocidade do derretimento do gelo no Himalaia dobrou desde o ano 2000. É uma ameaça direta à população que vive nos... Você acredita em aquecimento global, gente? Me julguem, tá? Eu não sou uma pessoa que acredita em aquecimento global. Eu acredito em uma única coisa: a mão daquele que manda em todas as coisas. Papai. Pois é, isso eu acredito, porque assim, as pessoas querem colocar na nossa garganta dentro que existe um movimento climático e que é culpa do homem. O homem tem culpa de muita coisa, inclusive do pecado, e a gente viver nessa desgraça por conta disso. Mas uma das coisas que a gente sabe que aconteceu desde que a Terra é Terra é que o mundo, ele muda o tempo todo. E não existia fábricas antigamente. Cara, fala isso pro dilúvio. O que existia na época do dilúvio, gente? Existiam fábricas, existiam indústrias gigantescas, tecnologia avançadíssimas. Não foi a tecnologia, não, foi a mão de papai. O negócio é porque as pessoas, elas não querem aceitar exatamente aquilo que Deus está fazendo, e aí elas têm que terceirizar, tentar culpar alguém por alguma coisa. Ah não, mas porque o clima mudou muito. Cara, muda o tempo todo, os países mudam o tempo todo, porque existe alguém que está, né, cuidando por trás, então ele faz do jeito que ele quiser. Não é porque o homem tá fazendo, porque assim, o homem se acha tanto, cara, se acha tanto que às vezes eu fico pensando, eu não sei o que ele pensa na cabeça dele, que ele é alguma coisa pra fazer uma mudança drástica como essa. Olha pro nosso tamanho, gente. Olha pro nosso tamanho. Pode ser brincadeira, tá? Pode ser brincadeira, mas eu não acredito realmente que o aquecimento global seja culpado de tantas mudanças. O que eu acredito? Chama-se livro do Apocalipse, né? Nos últimos dias, a gente ia ver coisas assim, terremotos, rumores de terras, caindo terra, aliás, tremores de terra, terremotos, enchentes, né, mudanças na natureza, tecnologia avançando demais, né, a tecnologia avançando muito, é o quê? É o homem que é sabido? Não, gente, é Deus que dá liberdade, e a gente vê essas coisas porque, assim, tá nos últimos dias, então, é o que eu acredito. Se você não acredita, é problema seu, né? Enfim, cada um com suas crenças. Detalhes dessa região montanhosa. O rastro deixado pela inundação foi absurdo, né? No Nepal, casas, estradas, pontes e pelo menos 2 projetos de energia hidrelétrica foram completamente destruídos. Em Nuakchot, a água tomou áreas comerciais. Segundo as autoridades locais, os prejuízos são enormes e a dimensão total dos estragos ainda está sendo calculada. No lado tibetano, um deslizamento atingiu o porto de Jirong, uma das principais passagens terrestres entre a China e o Nepal. Estradas foram bloqueadas enquanto os serviços de comunicação e energia ficaram interrompidos na região aí de Shigatse. Imagens feitas por drones revelaram as vias completamente destruídas e vários prédios soterrados pela lama. A tragédia ganhou uma dimensão internacional e passou a mobilizar governos de vários países. Embora a temporada de monções não seja a época mais indicada para fazer trekking no Nepal, esse é justamente o principal período de peregrinação ao Monte Kailash, no Tibete. E a rota utilizada pelos peregrinos passa exatamente pelo distrito de Haswa, né? Na fronteira aí de Jirong. As autoridades nepaleses procuram 384 pessoas, sendo 291 estrangeiras. Entre os desaparecidos confirmados estão 24 canadenses, 12 britânicos, cidadãos norte-americanos e 9 sul-coreanos que trabalhavam na construção de uma usina hidrelétrica. Um guru indiano também informou que pelo menos 77 integrantes de um grupo de peregrinação liderado por sua organização continuam desaparecidos. Diante da dimensão do desastre, né, o Nepal pediu ajuda internacional. O porta-voz do governo afirmou que o país solicitou apoio da Índia e da China nas operações de resgate. O primeiro-ministro indiano, ele conversou com o primeiro-ministro nepalês e ofereceu assistência humanitária. Os Estados Unidos anunciaram um envio aí de um especialista em resposta a desastres e uma ajuda de $500 mil. Já o presidente chinês... Cara, $500 mil, que vergonha, velho. Isso é dinheiro. A China paga, né? A China paga essa conta aí. O Xi Jinping, ele ordenou que os trabalhos de resgate fossem intensificados na região de Jirong. As operações de resgate enfrentam condições extremamente difíceis. O nível da água estava alto demais para que os helicópteros conseguissem pousar nas áreas mais atingidas de Siapru, Bessi e Timuri, no distrito montanhoso aí de Haswa, onde vivem cerca de 50 mil pessoas, tá? Além disso, a chuva e a espessa camada de lama continuam dificultando o acesso das equipes. Do lado tibetano, mais de 20 horas após a inundação, os socorristas chineses ainda enfrentavam enormes bloqueios aí nas estradas que levam ao porto
viaduto de Giron. O acúmulo de lama e detritos impede a chegada ao local, enquanto centenas de pessoas permanecem desaparecidas sem que as equipes consigam alcançá-las. Diante do risco de novos deslizamentos, o administrador do distrito de Hassoá fez um apelo para que os moradores das margens do rio ali próximo deixem as suas casas e procurem imediatamente regiões mais altas e seguras. A tragédia deve deixar consequências profundas aí para o Nepal. A passagem fronteiriça de Giron foi completamente destruída, assim como toda a infraestrutura ao seu redor. Inúmeras casas desapareceram, pelo menos 2 usinas hidrelétricas foram arrasadas ao longo do rio Botikoshi, e a importante rota comercial entre os dois países aí permanece interrompida. Eu vou dizer para você um negócio. A Bíblia fala que a gente constrói a nossa casa sobre a rocha. Não é no pé da rocha, é sobre a rocha. Aí se a rocha caísse também caiu todo mundo. Mas assim, gente, eu tô falando isso porque as pessoas, a gente tem uma mania humana de achar que a gente tem domínio sobre a natureza. Ninguém tem domínio sobre a natureza. Então, a gente constrói as coisas nos negócios muito perigosos. Já pararam para reparar? Tem gente que faz construções gigantescas em volta de um vulcão. Não, porque o vulcão tá inativo há não sei quanto tempo. Tá, mas ele tá inativo, tá dormindo lá, você sabe quando é que ele acorda? Porque tem uma rocha em tal canto que pode desmoronar a qualquer momento, mas assim, nunca aconteceu. Assim, você vai esperar acontecer? E a China, ela é especialista, não é na China, né? É entre a China e o Nepal. Especialista em fazer construções no meio dessas rochas, desses negócios, né? Constrói lá em cima, então, já que quer ficar empedurado. Mas, tipo assim, no pé do rochedo, onde tem um país que é sempre, né, visitado com terremotos, né, porque o Nepal é conhecido como ter muito terremoto lá no Nepal. Então, construções perto de uma rocha não é muito inteligente. Vocês concordam comigo? Posso estar falando besteira, né? Mas alertam que desastres como esse ainda são sistematicamente subestimados no Himalaia. Projetos de energia hidrelétrica construídos na região acabam sendo repetidamente destruídos por enxurradas catastróficas. Mesmo assim, novos empreendimentos continuam... Tá vendo? Mesmo assim, eles constroem em lugares perigosos. Cara, aí também, né? Surgindo dos mesmos vales considerados vulneráveis. Diante da gravidade da situação, o presidente do Nepal, ele publicou uma mensagem pedindo que o governo, os partidos políticos, as organizações sociais, as forças de segurança e a própria população intensifiquem os trabalhos de resgate e assistência às vítimas. A inundação atingiu o Nepal no dia 26 de agosto, né, mais especificamente ontem. É uma tragédia que ainda está em andamento, tá? Então, enquanto esse roteiro está sendo escrito, né, pelo menos 160 mortes já foram confirmadas, centenas de pessoas continuam desaparecidas, incluindo turistas de dezenas de países, vilarejos inteiros foram varridos, né? As imagens são impressionantes mesmo, boa parte da infraestrutura ficou destruída, né? Enfim, cara, é um vídeo até um pouco chato de fazer, porque é uma tragédia, né? A ideia é comunicar o que... É uma tragédia dolorosa, assustadora, porque lembra muito o terremoto que aconteceu, o tsunami, eu acho que foi... Como é o nome, gente? Foi nessa região aí, próximo nas ilhas, alguma coisa assim. Gente, 300 mil mortos naquela época também, né? Não nada comparável, mas não parece a cena daquele filme que fizeram sobre aquele tsunami, que é o tsunami que, gente, deixa aí nos comentários como é o nome daquele tsunami, gente. Deixa eu ver aqui. O tsunami da Tailândia, gente. Foi na Tailândia, foi em 2004. Foram cerca de 227 mil mortos. Pois é, faz 20 anos aí, mais de 20 anos, 22 anos, né, que aconteceu. E as imagens são muito parecidas, né? Vocês lembram dessa tragédia? As imagens são bem parecidas com o que aconteceu naquela época, que devastou tudo. Inclusive, fizeram um filme e lembra muito as cenas daquele filme, que foi um negócio assim, desastroso. E agora, essa tragédia no Nepal, que a gente não sabe quantas pessoas, né, foram embora por conta dessa tragédia. Ainda vai se calcular por muitos e muitos dias, porque hoje é o terceiro dia, né, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 27, aconteceu no dia 26 e tô postando hoje no dia 28, se vocês olharem os números aí, com certeza já vai ter uma atualização. Aconteceu, mostrar um pouco do que aconteceu, explicar um pouco, mas eu entendo que esse tipo de vídeo, ele normalmente não é o que eu gosto de trazer aqui, né, mas como é algo que está sendo bastante comentado e a gente se propõe aqui a falar, né, sobre o que está sendo comentado na internet, né, sempre foi essa a ideia do canal. E é isso, né, infelizmente o número de vítimas deve aumentar. Verdade. A verdadeira dimensão da destruição ainda é desconhecida. Quando a lama baixar e as buscas finalmente avançarem, aí a gente vai entender
de fato qual foi o estrago verdadeiro, né? O Nepal vai precisar de apoio internacional de todo possível, né, para reconstruir o que foi perdido. Será que essa tragédia poderia ter sido evitada com mais prevenção, fiscalização nas áreas vulneráveis? E até quando projetos vão continuar sendo construídos em regiões onde o risco de uma nova catástrofe é tão grande, né? Enfim, cara, comenta aqui o que você acha disso. Até o próximo vídeo. Tchau. Verdade. Eu acho o seguinte, que o homem é muito teimoso. Vocês concordam comigo? Eles estão vendo que o negócio tá perigoso, que não é pra fazer ali, mas eles são teimosos, porque assim, eles se acham deuses. A verdade é essa. Principalmente em países onde há uma mistura de cultura, de religiões muito grande, em que eles não acreditam que um deus assim vai mandar em todas as coisas. Mas enfim, essa é só a minha opinião. O fato é que no dia, acho que da terça pra quarta-feira, hoje é quinta-feira, da terça pra quarta-feira, eu tive um sonho muito esquisito. Não foi nem da terça pra quarta, eu acho que foi no sábado. Eu não lembro o dia direito, tá, gente? Mas esse sonho me perturbou bastante. E aí eu me lembrei quando eu vi isso aqui. Eu sonhei, eu tive um sonho que eu tava na cidade onde eu morava. E galera, era um sonho desesperador. Não era que eu tava sendo atacada. Eu tava num lugar escuro, muito escuro. A cidade tava escura. Tinha luz, mas eu não conseguia ver as coisas direito. Sabe quando você tem aquele sonho que você não consegue olhar assim de frente, você sabe que você tá sonhando, mas você só consegue ver assim. Não sei se você já teve esse sonho, cara. É esquisito, mas eu tenho vários sonhos assim. E eu chamo esses sonhos de pesadelo. E cara, eu não conseguia sair da cidade. E eu dizia assim, olha, eu vou esperar um carro pra pedir carona, pra ir deixar pelo menos até um certo ponto, que é uma parada que tem lá, pra poder eu ir pra minha cidade. Eu não conseguia sair da danada da cidade. Era desesperador o sonho, era agoniante, era um negócio assim perturbador, e eu não consegui sair desse sonho a semana inteira. Fiquei com a sensação ruim que estava acontecendo alguma coisa. Primeiro eu achei que era com a minha família, depois eu achei que era alguém aconteceu alguma tragédia, alguma coisa assim. Aí uma amiga minha falou que estava na mesma situação há dias. Cara, eu não sei se o dela se confirmou que foi isso aqui, mas pra mim era alguma tragédia que aconteceu. Eu não falo só porque eu tive esse sonho, mas porque eu já tive umas experiências assim, e seguido a isso aconteceram tragédias. Você já teve umas premonições assim? Pra quê? Não sei, que eu não vou dar notícia pra essas pessoas. Eu vou dizer, olha, sai daí porque vai ter uma tragédia. Não vou, não sou profeta, né, gente? Deus não me chamou pra fazer isso, agora por que ele me mostra? Vai saber, as coisas de Deus é um mistério. Possa ser que tenha sido, mas possa ser que não tenha sido nada a ver, né? Enfim, cada um com sua crença. E você, tava sabendo isso aqui, gente? Pois é, uma tristeza. É muito ruim trazer esse tipo de notícia, mas as pessoas precisam ficar sabendo, principalmente aquelas pessoas que estão sempre atentas sobre o que está acontecendo no mundo. Afinal de contas, nós que somos cristãos, estamos esperando o Rei da Glória vir, né? Então a gente tem que ficar atento nessas coisas. Curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta do meu conteúdo, porque aqui eu mostro tudo um pouco, gente, porque aqui tem minha opinião em jogo. Então, se você tá vendo quer ver só uma coisa só, aqui você não vai se divertir só com a coisa só. Eu mostro de tudo um pouco, tá certo? Até o próximo vídeo. Se tiver atualização, eu trago aqui pra vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.